Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. 6 dos 8 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil já são conhecidos. Agora, vou falar aqui, é claro, da classificação de Grêmio e Palmeiras, mas é preciso falar muito sobre essa classificação do Vasco da Gama e a crise que o Fluminense vive no pós-Copa. E a crise que atinge o trabalho do Zubeldia em determinado momento da temporada. Foi assim no São Paulo, está sendo assim no Fluminense. O Zubeldia é um treinador muito teimoso no sentido de apostar demais nos jogadores mais experientes, nos jogadores que estão aí com mais gabarito, com mais currículo, e é um treinador que tem muita resistência de apostar na base, as categorias de base de um dos clubes no Brasil que mais revela jogadores no futebol brasileiro. Cadê a base do Fluminense? Cadê a garotada do Fluminense? Chegou um momento do jogo que o Fluminense tinha Hulk, Germancano, Paulo Henrique Ganso. Nem o torcedor do Fluminense sabia que o Paulo Henrique Ganso entraria nesse jogo. Só faltou o Thiago Silva no comando da zaga e o Fábio no gol ali. Como sempre, né? Aliás, não estava numa boa noite. O Fluminense terminou o jogo com a média de idade altíssima. Um jogo em que precisava de correria. Um jogo em que precisava de criatividade. A contratação do Hulk, ela é uma contratação que não precisava ser um gênio para entender que ela só daria certo se fosse para complementação de elenco. E o que o Zubeldia fez? Insistiu com a titularidade do Hulk por bons jogos. Depois viu que não tinha condição, colocou o Savarino, e tira o Savarino para colocar o Nonato. O Savarino não estava bem, o Canóbio não estava bem, o Fluminense não estava bem. E a verdade é que o Fluminense não está bem. O Fluminense voltou da Copa do Mundo, não conseguiu vencer um jogo sequer. São 3 empates no Campeonato Brasileiro, 1 empate na Copa do Brasil e uma derrota com uma eliminação para, mais uma vez, o Vasco da Gama. Então o Fluminense entra no 2º ano consecutivo favorito, com mais time, com mais elenco, com mais condições, com um trabalho mais longevo, para pegar um Vasco da Gama sempre de calça riada, sempre com problemas, sempre em crise, treinador desconhecido, elenco baleado, e o Brenner, que era um atacante criticadíssimo pela própria torcida vascaína, né? Os vascaínos dizem que o melhor atacante é sempre o que está no banco. Quando o Brenner joga, o Spinelli é melhor. Quando é o Spinelli, há uma esperança de que o Brenner seja melhor. E o Brenner é um atacante que desperta pesadelos no torcedor do Vasco. Só que ontem, no jogo contra o Fluminense, está em crise, como diz um amigo meu, Wilson da Gama, está em crise. Chama o Fluminense. É impressionante como o Fluminense se desestabiliza ao enfrentar o Vasco da Gama. Não sei se foi a questão envolvendo o Maracanã, né, que o Fluminense surrupiou lá o canto da torcida do Vasco, conquistado historicamente em 1950. Eu não sei se é o fantasma do Eurico, mas é impressionante. Mas no Carioquinha, o Fluminense adora ganhar do Vasco quando não vale nada, né? Aí, barba, cabelo e bigode. Chegou em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Esse ano, uma derrota que o Fluminense teve, tomando 3 gols em 10 minutos, Campeonato Brasileiro, vencia por 2-0, o Vasco virou para 3-2. E agora uma vitória incontestável. Incontestável. Não vou nem dizer que o Vasco deu um banho de bola, mas o Vasco soube aproveitar muito bem as fragilidades do Fluminense. Talvez, né, não é por causa de um jogo que a gente vai criticar o Fábio, mas talvez seja o momento de o Fábio já começar, né, aí pensando nessa pendurar as luvas, né, nessa aposentadoria. Não sei se ele pretende se aposentar aos 50, aos 49, 48, mas ontem foi um jogo em que não foi o Fábio das temporadas anteriores. E é natural que, passando o tempo, a temporada vai ficando mais pesada, a idade vai chegando,
o goleiro vai perdendo os reflexos. Então achei que os 2 gols, os primeiros 2 gols do Vasco, o Fábio poderia ter tido decisões melhores, tomado decisões melhores, o que não tira o mérito do Brenner, que foi o nome do jogo, né? 2 gols. O Fluminense tentou pressionar, mexeu mal, a gente precisa dizer isso, mexeu mal. O Zubeldia, como fez no São Paulo, na temporada passada, ele começa a se perder porque insiste muito em nomes. Ele gosta muito de nomes. A garotada que está pedindo passagem, o Zubeldia não consegue fazer essa integração. Isso é um defeito do trabalho do Zubeldia. E não é problema do Fluminense, é problema dele, porque o Fluminense é o maior celeiro do Brasil de craques, de sub-15, sub-17, sub-20. E o time do Fluminense parece fila de pensão do INSS. Cara, Fábio, Germancano, uma nulidade no jogo ontem. O Hulk, ele mais erra do que acerta. Já não é mais aquele cara que, na força, tal. Desarmado várias vezes pelo Jair, pelo Thiago Mendes, várias vezes. Dentro da área, numa delas, conseguiu o passe para o Martinelli, que é um dos que se salva nesse time do Fluminense. O John Kennedy, que saiu machucado, e o Martinelli. São 2 jogadores jovens, cria de Xerém, a Zubeldia, cria de Xerém, que se salvam nesse time do Fluminense. Para o Vasco fica a lição de que no cenário do futebol brasileiro, se você não estiver disputando com os que estão muito à frente, é sempre possível. Ano passado, a Copa do Brasil para o Vasco foi um detalhe. O Vasco jogou contra um time da mesma qualidade técnica dele na final. O Vasco pode dar a sorte de enfrentar um time da mesma qualidade técnica dele. Desses 6 dos 8 classificados, nós estamos falando de 3 times de zona de rebaixamento. Estou colocando o Santos nesse bolo aí, porque a bola do Santos é de rebaixamento. Santos não está no Z4, mas Grêmio, que venceu o Mirassol pela primeira vez na sua história, está classificado, aliviando um pouquinho a pressão para cima do Luiz Castro, venceu o Mirassol por 1-0. Grêmio, Vasco e Santos. Dos 6 classificados, Grêmio, Vasco e Santos. 2 times de Z4, Vasco e Grêmio, e Santos ameaçado. O Inter joga hoje contra o Corinthians. O Corinthians vai ter que reverter essa vantagem do Inter de 2-0. Mais um de Z4 ali, o Inter está na beira, né? Na beira ali, tem um jogo a mais do que Vasco e Grêmio. O Inter pode ser mais um classificado. Então se o Vasco, vamos lá, pegar ou Inter, ou Santos, ou Grêmio, o Vasco entra com totais condições de mais uma vez ser semifinalista de Copa do Brasil. Quais são as condições que realmente ficam adversas para o Vasco? Pegando um Palmeiras, que a diferença é muito grande. Um Cruzeiro, o Cruzeiro está à frente do Vasco nesse momento, né, em termos de estrutura, em termos de elenco, em termos de classificação, em termos de futebol. O Atlético Paranaense, que é um freguês do Vasco assim, de carteirinha, mas também apresenta um bom futebol, vai jogar contra o Vitória hoje. Né? A gente tem hoje Corinthians, Inter, Vitória e Atlético Paranaense. A tendência é que o Atlético Paranaense passe. Mas esse Vitória tem surpreendido. Quando não é roubado pela arbitragem, ele tem surpreendido. Então eu vejo assim, tirando Palmeiras e Cruzeiro, não acho que nenhum desses times assuste o Vasco da Gama. Nem tem que assustar. O Atlético Paranaense é superior ao Vasco. Mas tirando isso, passar o Inter, acho que o Vasco é melhor. Passar o Corinthians, acho que o Vasco tem condições, apesar da freguesia histórica. Então é para sonhar. Mas também mostra que para o Vasco ser campeão, o ideal seria que organizasse um campeonato com 19 equipes com a camisa do Fluminense. Fluminense sub-12, Fluminense sub-15, Fluminense sub-19, Fluminense sub-20, Fluminense sub-23. Pronto, aí o Vasco seria campeão, talvez até 100% em 38 rodadas, porque é impressionante a freguesia. É impressionante. Enfim, parabéns ao Vasco, o Fluminense liga o alerta. E agora tem uma escolha. Vai ter que, no sábado, extremamente cansado, um time com a média de idade altíssima, jogar com o Botafogo no Newton Santos, Botafogo totalmente descansado,
em ascensão, o Fluminense em descenso. O Fluminense vai ter que fazer uma escolha. Força máxima no sábado para recuperar a moral para a Libertadores ou se poupar dessa maratona, botar um time alternativo para focar no Independente Rivadavia, porque uma eliminação na Libertadores seria caso até de demissão do Zubeldia, tendo em vista que é a prioridade do Fluminense na temporada, tá? Palmeiras ontem perdeu para o Fortaleza, fica essa notinha negativa aí, né? Você perder para um clube de Série B, independentemente de ter vencido por 3-0, mas o total, mas não tem essa de total. Tomar 3 clubes de um time que disputa a Série B é para ligar o alerta. Né? Ontem não expulsaram ninguém do Fortaleza, aí 11 contra 11, o Palmeiras acabou perdendo. Mas já tinha uma vantagem, trabalhou com a vantagem, né? Claro, também não se desgastou e tal, mas alerta ligado aí para essa derrota para um time muito fraco que é o Fortaleza. Mas o Palmeiras passa tranquilo e é o grande favorito na Copa do Brasil. O Palmeiras tem uma oportunidade rara, nunca aconteceu na história. O Palmeiras, por exemplo, ele não tem a dobradinha que Botafogo, Flamengo e Santos têm, né? Que é Brasileiro e Libertadores na mesma temporada. O Palmeiras já pensou, ele pode ter a tríplice coroa magna. Que antes a tríplice coroa era Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão. O Cruzeiro tem. A tríplice coroa magna, depois que os estaduais perderam o valor, é a Copa do Brasil, Brasileirão e a Libertadores. O Palmeiras, na Copa do Brasil, ele tem um caminho completamente ao seu dispor. Se levar a sério, o Palmeiras pode ganhar a Copa do Brasil, não vou dizer com o pé nas costas, mas pode ganhar, é o favorito a ser campeão da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro tem 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem. Né? Tendo os seus rivais com a bola baixa. O Atlético Paranaense não tem condição de chegar, não é um time de chegada, acabou de vir da Série B, está fazendo um campeonato extraordinário, mas não vai chegar no Palmeiras, né? E não consegue vencer muito fora de casa quando se choca com os grandes clubes, né? Apesar de ter vencido São Paulo. E o Flamengo está muito mal. Então o Palmeiras tem uma oportunidade assim fantástica, incrível, para conquistar uma tríplice coroa magna. Se vai, aí é outra história. Bom, 6. Cruzeiro venceu a Chape ontem 2-0, né, com literalmente na raça e no sangue, 2-0, que já se esperava. Palmeiras classificado, Atlético Mineiro e Santos classificados ontem, né, e Vasco vencendo o Fluminense e Grêmio, tirando o Mirassol. São esses os 6 classificados, aguardando hoje. Internacional venceu 2-0. Será que o Corinthians reverte? O Atlético Paranaense venceu 2-0 Vitória. Será que o Leão consegue reverter? Hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.